Olá, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiano Andrade, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica, com mestrado em psicologia da saúde. Esse canal foi feito para nós podermos dialogar sobre as diversas formas de pensar o existir humano na perspectiva da psicologia e de ciências afins, bem como também para nós pensarmos em diferentes maneiras de atuarmos promovendo saúde aos nossos pacientes, aos nossos familiares, amigos e a todos os cidadãos de direito, que é assim que nós dizemos. Hoje nós vamos conversar sobre algo extremamente importante, assim como todos os meses já estamos fazendo. Vamos falar hoje sobre comportamento alimentar. E a nossa proposta é pensar em como nos nutrirmos, mas sem exageros, sem exagerar. Será que tem jeito? Então, para isso, nós estamos recebendo hoje, aqui no nosso canal, a psicóloga Andriele Franco. Andriele é formada em psicologia e também em pedagogia, é especialista em transtornos alimentares e tem mestrado em psicologia. Atualmente é psicóloga clínica, é coordenadora e professora do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, o qual tenho o prazer de trabalhar junto com ela. Andriele, minha querida, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Cristiano, boa noite, a todos que estão nos assistindo pelo seu canal do YouTube. Já começar agradecendo, que é um prazer enorme estar aqui nessa noite hoje, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre um tema que é tão importante e tão necessário, na atualidade. Exatamente, porque na verdade nós não temos como existir, sem a gente ter nossa alimentação em dia. Mas acho que não é só pensar em falar em nos alimentarmos, é preciso pensar que a gente tem um modo de se comportar alimentarmente falando, E aí eu queria que você nos contasse como é que a gente define, do ponto de vista da psicologia, comportamento alimentar. É importante a gente pensar, eu gosto muito, do termo comportamento alimentar, porque através de estudos, pesquisa, eu sou especialista nessa área, sou especialista em obesidade, cirurgia bariátrica e transtornos alimentares. Então, dentro desses 3 quesitos, a gente sempre estudou esse comportamento alimentar. E eu entendo hoje que as pessoas precisam, têm urgência em ter consciência alimentar e consciência corporal. E como que a gente atinge? A gente vai desenvolvendo, parando para refletir e pensar os nossos atos. Então, se a gente for pensar nesse comportamento alimentar, a gente tem a alimentação desde os primórdios, dos primitivos. O que acontecia? Eles tinham aquela angústia pela busca da comida, e quando viam o alimento, eles devoravam primitivamente, instintivo, porque não sabia qual momento seria a sua próxima refeição. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa questão. Por quê? Primeiro passo, quem aqui já foi nutricionista sabe disso. Tanto nutricionista como médico, o que eles nos orientam? Vamos comer de 3 em 3 horas, antes de ter a fome excessiva. Então, a gente ainda está muito preso nesse instinto primitivo. Então, a rotina alimentar da família, ela é muito importante se a gente for parar para analisar e fazer modificações no comportamento alimentar. Porque o nosso primeiro contato é ali, no seio familiar. É onde tudo vai se estruturar e que a gente vai entender, porque a responsabilidade é nossa, enquanto adultos, enquanto pai, enquanto mãe, de ensinar, olha, esse é o horário do café, no horário do café nós vamos comer esse alimento. Depois o horário do almoço, o horário do café à tarde, o jantar. Então, assim, foram rotinas impetradas e aprendidas. Depois da questão da rotina familiar, qual que é o próximo passo que a gente vai ter para entender o comportamento alimentar? A criança, quando se introduz na escola. Aí ela já não faz mais a alimentação dela apenas no seio familiar, ela tem um outro lugar onde ela se alimenta. Então, já começa ali, na idade escolar, a questão de ter um convívio social e as primeiras relações com a comida para além da nossa casa e da nossa família. Eu falo muito para os meus pacientes o seguinte, nós ligamos no automático e o alimentar se virou algo muito automático.
de muitas vezes você está ali comendo tão rápido porque tem pouco tempo de almoço, tem que voltar para o trabalho, ou está ali, né, almoçando com o celular na mão, já pensando no que tem que fazer e não está parando para prestar atenção. Uma consciência alimentar, ela só é possível quando eu tenho essa rotina de parar e analisar o meu comportamento alimentar. Então, pelo que eu estou lhe escutando na sua narrativa, a sociedade nos molda como nós devemos, então, nos alimentarmos. E aí, quando há uma falta de consciência daquilo que nós precisamos, de fato, termos como nutrientes, a gente acaba lançando mão das possibilidades, mais por uma intencionalidade, como um ato de escolha, um vínculo com aquele alimento, do que uma necessidade propriamente dita. Sim, e aí também entra numa questão que eu sempre aponto, que a gente não tem uma ou duas fomes só, né? A gente tem, e hoje, depois de muito estudar e tentar entender, eu comecei a estudar o comportamento alimentar primeiramente por mim, enquanto pessoa, nem era enquanto profissional, eu queria entender qual era a minha relação com a comida, né? Porque como toda mulher nessa face da terra, tem aquela coisa de sempre estar ali, na briga constante com a balança, né? Aí eu pensava, bom, não tem compulsão alimentar, mas eu quero entender qual que é a minha relação com os alimentos. Porque chegava assim, né, enquanto psicóloga eu posso falar isso com toda a propriedade, é uma relação de amor e ódio. Ah, eu quero comer porque é gostoso, mas aí eu como, eu acabo de comer, eu falo, nossa, mas aí eu engordei porque eu comi. Então, começou aí a minha trajetória de estudar essa questão do comportamento alimentar. E foi aonde tudo começou a fazer sentido. Por quê? Eu entendi que existe a fome física, que é realmente quando a gente tem aquela coisa, fala, minha barriga roncou, eu estou com muita fome, eu estou com fraqueza, passei muitas horas sem comer, se eu não comer eu vou desmaiar. Essa fome física existe, tá ali, o nosso corpo contando pra gente que ele precisa de alimento para ele estar bem, para ficar bem. Tem a fome social, que é uma fome que também veio muito, né, por essa questão histórica, cultural, social. Não tem um encontro, assim, social de amigos ou de família que as pessoas se encontram só para conversar. Isso raramente acontece. E aí, nesse momento, na fome social, a pessoa não precisa estar com fome, mas ela come pelo contexto. Eu como porque está aqui gostoso, estou conversando, e jogo uma conversinha fora aqui, cato um petisco ali. Então, também a fome social, ela tem que ser muito observada e controlada sempre que possível, porque muitos de nós que já às vezes saiu de casa, já tinha se alimentado, foi para um lugar e tinha coisa de comer e teve aquela sensação, nossa, eu exagerei, eu não precisava ter comido, porque eu não estava com fome. Então, a fome social ela é muito presente também nos nossos vínculos, e a fome, que é a que o povo mais confunde, que é a fome emocional, que é quando você está passando por alguma situação. Tô triste, como. Tô feliz, vou comemorar, como também. Tô ansiosa porque vou fazer uma prova, vou passar por alguma situação, vou comer. Então, assim, é o não saber, às vezes, lidar com certas situações da vida cotidiana, da vida pessoal mesmo, que às vezes nos leva a essa fome emocional. Excelente essa sua colocação, porque eu fiquei pensando aqui nessa coisa construída socialmente também, e claro que corporeamente falando, não deixa de acontecer, que é a questão de relacionar a ansiedade com a fome. Quando a pessoa está extremamente ansiosa com uma prova, com uma entrevista de trabalho, a pessoa já entra numa ansiedade nas alturas e começa a comer desesperadamente. Aí eu fico pensando, essa comida, então, é numa tentativa de suprir uma falta que não consegue se suprir? Sim, é nesse viés, sim. Você falou uma coisa muito importante. A maioria das pessoas, quando está triste, recorre ao chocolate. Né? Então, assim, o organismo, nós, enquanto ser humano, a gente tem a necessidade de suprir o nosso organismo de alguma maneira. E aí, quando eu tô com alguma questão emocional que eu não tô sabendo lidar, e muitas vezes o lidar é até mesmo exteriorizar, porque às vezes a gente não consegue nomear, né? Falar, é por isso que eu tô nervosa, é por isso que eu tô estressada, é por isso que eu tô triste. E aí aquilo vai me consumindo de uma tal forma que eu entendo, bom, então, para aliviar de alguma maneira, deixa eu comer aquele doce que eu gosto, que aí vai me acalmar. A gente escuta muito isso. Se eu comer um chocolate, me acalma. Mas assim, se você comer uma banana, não te acalma? Não, é o chocolate, né? Eu falo que a psicologia para trabalhar comportamento alimentar não é prescrever dieta, não é esse o nosso objetivo e nem é esse o nosso trabalho. Mas é mostrar para o nosso paciente, é refletir, levar uma reflexão do porquê
que eu estou comendo esse alimento? Como que eu estou lidando com esse alimento que eu estou ingerindo? A frustração, a perda, a decepção amorosa, que também é muito comum, né? Faz com que eu busque essa fonte de prazer em alguma coisa. A Luana está aqui nos assistindo e está te perguntando o seguinte: como trabalhar o pensamento obsessivo em relação à alimentação? Que é exatamente isso que você estava falando, o pensar excessivamente sobre o alimentar. E como, né, mostrar para ele o modo de se trabalhar essa fome física e essa fome emocional, que é o seu capítulo. Consegue nos dar um exemplo concreto? Sim, é um concreto do que eu até gosto muito e acredito muito, né? A gente tem que voltar nosso pensamento e nossa busca para outra coisa. Se eu estou buscando a comida para aplacar alguma situação minha, então vou pensar numa outra coisa. E assim, gosto muito de pensar numa atividade física que me ocupa a cabeça, numa atividade artística, trabalho com arte-terapia e acredito muito que a arte salva, a arte cura, a arte transforma. Vamos pensar junto com esse paciente o que eu posso fazer de estratégia para eu modificar, já que eu entendi que a comida vem suprir alguma coisa, eu posso substituir a comida por uma outra coisa. Não precisa ser nada mastigável. É isso que a gente tem que trabalhar, essa reflexão com o paciente. Vamos lá, vamos buscar algo que vá te dar prazer e que não seja a nível alimentar? Porque se você põe o paciente para refletir, para pensar, e vocês constroem isso juntos, acha. Tá, e esse tratamento, vou chamar assim, pode ser feito então de forma substitutiva. Eu troco a alimentação por uma corrida, eu preciso construir o meu prazer de estar na academia, e eu gosto muito dessa nossa problematização quando a gente pensa em dar o lugar para o sujeito de acordo com aquilo que ele pode ocupar. E aí, a título de complementar sua fala, ainda sobre a pergunta da Luana, eu gosto muito de trabalhar com inventário de necessidades, né? Eu gosto de pedir para que o sujeito realize uma lista de desejos que ele tem em relação àquele objeto, seja ali um alimento, seja ali a perda de peso ou o que for, e depois eu faço com ele uma hierarquização daquilo que ele tem como necessidade. O que vem primeiro? O que é o prazer a curto prazo? O que é o médio a longo prazo? Porque eu acho que quando a pessoa escreve, ela organiza melhor os pensamentos, ela tira daquela lógica da desorganização e passa a ver de uma forma mais concreta. Né? Trabalhar também o inventário de ganhos e perdas, onde a pessoa pode colocar o que hoje é prazer, mas que pode gerar perda, o que é prazer e pode gerar perda amanhã ou daqui a um tempo mais a longo prazo. Porque acho que tudo aquilo que traz para a pessoa de uma forma a visualizar e a nomear de uma forma concreta, ela sai do plano fantasioso e entra numa lógica mais funcional na realidade. Agora, enquanto os nossos espectadores estão aqui, né, nos trazendo mais perguntas e partilhas, dentro do contexto do comportamento alimentar, existem muitos mitos e verdades. Eu quero trabalhar aqui com você 3 mitos que são grandes e que eu gostaria de te perguntar se eles são realmente mitos, numa perspectiva do senso comum, ou se são verdade à luz da ciência. Veja bem, comportamento alimentar na gestação, ele vai sempre modificar. A gente sabe que toda mulher modifica o seu comportamento, até porque ela está se alimentando por 2. Mas desejo, Adriele, como por exemplo, estou com vontade de comer o carvão da churrasqueira. Isso é físico ou isso é emocional? Mito ou verdade? É mito emocional, isso não é físico, não. Não? Não. Tá. Eu tô rindo aqui do carvão da churrasqueira, imaginando a grávida passando o carvão. Não, e digo mais, porque é salgadinho, você não acha? Essa é uma fala que eu já escutei em contexto consultorial e por essa razão estou compartilhando contigo aqui para a gente poder problematizar. Você identifica isso como mito também? Identifico como mito, e aí eu trago uma outra questão que dá até para uma outra live futuramente. Vamos pensar que o comportamento alimentar da grávida ele está completamente alterado, porque nós temos aí as questões hormonais, né? Que sempre assim, com a mulher vira uma gangorra emocional, né? Você acorda rindo, daqui meia hora tá chorando, daqui mais meia hora quer matar alguém. Então, assim, a questão do comportamento alimentar da grávida tem muita coisa que permeia aí.
né? E eu acho que já foi muito social, histórico e construído isso. A grávida tem desejo. Mas falando mesmo biologicamente, se a gente pensar, não faz sentido não, viu? Olha, um outro tópico que eu considero importante a gente pensar aqui. Tive um sonho pesado, por que não dizer um pesadelo? Sei lá, sonhei com aquele sujeito que há anos atrás não me fez bem, tive um relacionamento que não foi bom, acordei extremamente angustiado e vou comer. Sonho pesado dá fome? Não. Mito ou verdade? Mito. Sono pesado dá fome emocional. Acorda angustiado, o negócio tá ruim, tô entalada aqui, mas eu quero comer. Não, então, na verdade, não há uma associação física, porque há quem diga do tipo, olha, gastou muita energia, tanto energia física quanto psíquica, porque produziu aquelas memórias que não foram elaboradas, que doeu naquela época, e por essa razão é comum que a pessoa acorde com fome. Então, mito? Mito, porque o desconforto é muito maior do que uma fome fisiológica, vamos pensar assim. Agora, escuta, acordo de manhã, não tomo café, vou trabalhar, chego lá todo sorridente na faculdade Pitágoras, entre aspas, sorridente, só que não, tô sendo irônico. Você vem toda e me diz assim, bom dia, professor Cristiano! E eu te falo, por quê? Fome dá mau humor? É mito ou é verdade? Fome dá mau humor, viu? E foi muito bom essa tua colocação, porque nós estamos na era, né, da questão da moda do jejum intermitente, né? Não vou falar aqui que eu sou contra ou a favor, cada um sabe o que escolhe para si, né? Mas, enfim, se nós estamos falando de uma situação fisiológica, né? Se eu tô com frio, se eu tô com sono, se eu fui trabalhar, Poste Caldas é lindo, maravilhoso, tá de sol, de repente cai uma chuva, eu fiquei inteirinha molhada e trabalhei o resto do dia. As sensações fisiológicas, elas promovem na gente a alteração de humor. Então, eu tô ali, não tomei café, não sei se saiu atrasado, se tá no jejum intermitente, ou se naquele dia acordou e não tava com fome, mas a hora que começa a dar aquele desconforto a nível físico, a gente transfere isso pro nosso estado de humor, e aí dá mau humor sim. Olha, o nosso bate-papo, Dri, tá uma delícia, mas nós estamos indo para a nossa reta final, infelizmente. Quero deixar muito claro aqui antes da nossa conclusão, de que esta é uma live convidativa. Nossa proposta aqui não foi trazer respostas prontas, até porque não existe, cada sujeito é único, cada comportamento é singular, mas foi fazer um convite ao pensar sobre, para que a partir desse pensar, comportamentos possam ser ressignificados e realidades, né, na sua qualidade de vida também possam ser ressignificadas. Eu falo que o estudo em comportamento alimentar é algo novo ainda, né? Então, assim, tá batendo no consultório e a gente tá estudando muito, pesquisando muito para poder trazer, né, um pouco mais de saúde mental para a população. Lembrando, gente, que quando a gente fala em comportamento alimentar, muita gente pensava que era só adulto que tinha esses problemas, mas não. Pós-pandemia, nós temos uma parcela grande de crianças com problema de comportamento alimentar e de adolescentes. Então, a gente precisa socorrer agora para não virar algo maior depois. Então, quem precisar, quem tiver em dúvida com qualquer coisa, pode me mandar e-mail, pode perguntar nas redes sociais. A gente está num trabalho, né, tanto no particular, no meu consultório, como com a frente de estágio, em parceria com a Secretaria de Saúde. Saibam que tem essa fonte de busca de ajuda no SUS, na UBS do seu bairro. Procure um profissional, não fique achando que é natural, não naturalize, eu sou ansiosa, então eu como muito mesmo. Não, vamos descobrir a causa, vamos descobrir como que pode fazer para promover uma saúde mental de qualidade e pensar que a responsabilidade é nossa, né? Então, eu comecei falando disso e vou encerrar falando disso. A gente não sai do lugar se a gente não tiver consciência corporal, consciência alimentar e não tiver disposto a modificar a realidade que a gente está vivendo. Muito bem, querida Andriele, muito obrigado pela sua participação, sua contribuição que foi, como sempre, muito pontual e muito potente. Fique à vontade para voltar quando tiver novidades para nos contar, e já deixo sempre o convite e as portas abertas para novas entrevistas e novos bate-papos que aqui nós podemos efetivar. Muito obrigado a você, muito obrigado a todas e a todos que até aqui estiveram conosco. Muito obrigado, João Fernando Siqueira, nosso assessor, nosso produtor aqui da live, que está sempre me acompanhando, querido parceiro.
Se inscrevam aqui no nosso canal, mais uma vez reiterando, curtam o nosso vídeo, compartilhem e façam com que essas informações possam chegar ao maior número de pessoas possíveis. Por quê? Como sempre digo, Alá Silvalani, conhecimento é poder transformar e é poder ser. E essa é a proposta do nosso canal. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e até breve.